vivendo a maior tragédia ambiental no Brasil, da história brasileira, que é a contaminação do nosso litoral nordestino, por manchas de petróleo cru, né? Manchas de óleo ainda de origem desconhecida. A origem, na verdade, a Petrobras diz já ter identificado, de postos na Venezuela. No entanto, como esse óleo chegou às nossas praias ainda é um mistério. E isso tem afetado o turismo na região Nordeste, porque as pessoas estão cancelando as vindas para o Réveillon, por exemplo, temendo entrar na praia, ser contaminado. Isso tem afetado o comércio também, tem afetado o meio ambiente, claro, né? E até mesmo os segmentos comerciais que trabalham com pescados e crustáceos. Qual é o perigo de contaminação que envolve o consumo de peixes, de camarão, enfim, de siri, desses produtos de lagosta, por parte da gente, de nós consumidores que vai ao supermercado ou que vai à praia e consome aqueles produtos que foram pescados mais cedo na própria praia. A gente convidou a nutricionista clínica Larissa Coutinho, que vai conversar conosco sobre intoxicação alimentar de maneira geral, mas com foco nisso. Doutora Larissa, qual é o risco de ingestão de um animal marinho contaminado? Bom dia. Bom dia, Ari. A gente está vivendo esse momento, né, uma tensão que a gente tem com relação a comer esses alimentos, os peixes, atum, sardinha. Nós corremos um risco de intoxicação por metais pesados, que é o que a gente chama, né? Aqueles metais que a gente viu lá no ensino médio da tabela periódica, o mercúrio, o chumbo, que eles, por terem um volume maior, uma densidade maior, a gente denomina como metais pesados. E esses metais no nosso organismo, né, alguns deles a gente precisa, né, para fazer atividades do nosso organismo, facilitar o transporte de nutrientes. Mas em excesso, esses chumbos, né, o mercúrio, causam prejuízo à nossa saúde. A gente tem que ter um cuidado maior com isso. Quais são os efeitos no corpo da pessoa? Ela ingeriu um peixe que foi contaminado lá no mar pelo petróleo cru, vem com alto teor de mercúrio, de chumbo. Que efeitos a pessoa vai sentir? Existem os efeitos a curto prazo, né? Às vezes a pessoa reage imediatamente, né, com uma náusea, uma distensão abdominal, diarreia, cansaço. E existe a longo prazo também, né? A gente pode não sentir no momento e futuramente, né, esses metais, porque não só desse momento que nós estamos vivendo, mas da nossa má alimentação, né? Então, isso aí, consequentemente, no futuro, pode trazer doenças para a gente, chegando até o câncer. A intoxicação alimentar é um problema relativamente comum. Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo muito conhecido, empresário, e ele disse: Ari, estou aqui porque eu tive uma intoxicação alimentar e passei muito mal, tive que vir aqui para o quarto descansar. Essas intoxicações, elas são corriqueiras, porque advém de quê, Larissa? Olha, essas intoxicações, o que acontece? A má higiene dos alimentos, né? Alimentos onde a gente come por aí em restaurantes e a gente não sabe como que é produzido, como que é feita essa higienização, principalmente alimentos crus, né? Os outros alimentos é basicamente da conservação, né? Às vezes um restaurante faz aqui um alimento, coloca no balcão para a gente se servir, aquilo ali passa horas, passa o dia todo, a manhã inteira, né? E é muito propício a multiplicação dos micro-organismos e está causando prejuízo para a gente na nossa saúde, no nosso funcionamento intestinal. Larissa, quais são os alimentos mais suscetíveis à contaminação, que as pessoas devem ficar de orelha em pé, perguntar lá no restaurante, no estabelecimento, que horas ele foi cortado, que horas ele foi tratado e exposto? Principalmente saladas cruas, né? Saladas também contendo maionese, creme de leite, alimentos também com queijo, né? Porque muitas vezes a gente não vê aparentemente que ele está estragado, né? A gente costuma dizer que o fungo, quando ele apareceu, ele é como se fosse ali aquela ponta do iceberg, mas por dentro já está todo contaminado, né? Frutas também, por exemplo, algumas frutas, elas estragam mais fáceis, como o morango, por exemplo, né? Poucos dias na geladeira, rapidinho já tem a proliferação do fungo, e assim, a gente
gente precisa ter um cuidado. Já a laranja fica semanas, Fica né? semanas, né? Então a gente precisa ter cuidado porque aquela bandejinha tem um morangozinho com fungo e as pessoas costumam tirar ele, jogar fora e consumir o restante. Mas isso não quer dizer que os outros também não estejam contaminados, porque eles estão todos próximos um ao outro, né? E o que a gente tem aqui que a gente favorece a isso, temperatura e umidade do ar, que é propício demais a essa multiplicação de micro-organismos. Então, Larissa, estragou um no pacote, joga o pacote fora. Joga o pacote fora. Não dá para aproveitar. Não dá. Como é que você tem a garantia de que aquele peixe que você comprou está saudável? Olha, a gente precisa hoje ter um cuidado com relação à data do produto, né, do peixe que foi pescado, se foi pescado agora recente e de onde ele veio, porque não é todo o litoral que está contaminado, né? Existem os peixes que a gente ainda pode estar fazendo consumo. E assim, o meio, estamos vivendo nesse momento, esse meio que as pessoas estão preocupadas com a alimentação, né? E os órgãos públicos estão tendo maior cuidado de proibir a pesca do local que está contaminado, né? Então, assim, provavelmente esse peixe não vai chegar até a gente para a gente fazer o consumo, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa ficar em alerta, se certificar de onde esse pescado ele está vindo. Estou conversando com a nutricionista clínica Larissa Coutinho sobre contaminação de pescado, sobretudo com foco em peixes e crustáceos que estão sendo pescados no litoral do Nordeste, contaminado por petróleo cru, né? Manchas de óleo têm aparecido desde o dia 12 de setembro, portanto já caminha para 2 meses. Uma última pergunta para a nutricionista. Muita gente consome peixes enlatados, sardinha e atum sobretudo, né? Enlatado. Vem com aquele óleo tal que fica ali, bem mesmo dentro do prazo de validade, você abre, você imagina que aquele óleo está ali há muito tempo. É garantido a segurança no consumo desse enlatado? Olha, Ari, a gente até indica o uso de uma sardinha, de um atum conservado em óleo. Por quê? Porque os metais pesados se aderem ao óleo que está ali. Então, a gente pega a sardinha, pega o atum e vai fazer a limpeza. Quando a gente faz a limpeza, que a gente retira aquele óleo, todos os metais foram junto no óleo. E a gente vai fazer o consumo do alimento sem a contaminação dos metais pesados. Melhor do que você consumir um enlatado, né, num molho de tomate, né, que vem lá o sódio, vem outros, né, constituintes ali dentro. Né? Então, a gente prefere que você faça o uso nele conservado em óleo. Muito bem, a nutricionista Larissa Coutinho está dando dicas aqui pra gente de como consumir o pescado com segurança. Bem, mudando de assunto e finalizando a entrevista, a gente está chegando agora no período natalino. E aí vem muito panetone, chocolate, nozes. Alguma dica em especial em relação ao consumo de produtos nesse período de final de ano, Larissa? Olha, nesse período a gente consegue fazer um balanceamento, né, na dieta. A gente não vai fazer uma proibição, Ari, das pessoas, porque a gente tem essa tradição de comer aquele panetone, né? Então, assim, vamos comer no momento da ceia com equilíbrio, né? O que a gente consegue colocar na rotina, na diária do paciente. Não vamos levar para casa e ficar comendo todos os dias um pouquinho, porque aí no final do mês a gente vai ter em janeiro a gente tem um acúmulozinho aí no corpo, né? Tá certo. Larissa, muito obrigado pelas suas informações. Excelente quarta-feira para você. Para vocês também. Obrigada pela oportunidade, Ari. Um abraço.